Eu tô trazendo esse vídeo aqui atrasado de Santander, mas fazer o quê? O pessoal pediu, então precisamos tratar a respeito do Santander. Tem algo aí que eu não vi ninguém dizer, que é muito importante, e também se vale a pena vender o Santander agora ou fazer essa permuta que o controlador da Espanha está propondo. Vamos tratar a respeito disso. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E o Santander? Recentemente trouxe um fato relevante que trouxe bastante dúvida, não sem razão, porque é um troço meio confuso. Eu estou aqui para tentar esclarecer um pouquinho para você. Primeiro, saiba que o Santander, após esse fato relevante, teve uma alta expressiva em apenas um dia. O gráfico aqui não me deixa mentir, vou pegar aqui de um dia. Olha só esse movimento. Em apenas um dia, a ação teve toda essa alta. Vou pegar 7 dias que é mais fácil aqui, ó. Fica mais claro. Você vai notar que no fechamento do dia 30/7, a ação fechou a 25, mais ou menos isso, 25 alguma coisa. Aí disparou, né? No pregão do dia 31. Mais de 13% em apenas um dia. E foi por conta desse fato relevante. Antes, o que você precisa entender é o seguinte. O Santander, ele é um banco da Espanha. Tá aqui, ó. Estrutura acionária. Você pega lá no site de Relações com Investidores, o Santander Brasil. E o Santander Espanha, ele controla quase 90%, na verdade hoje mais de 90% do Santander Brasil. Você tem noção? Olha só o nível de concentração, aqui fica mais claro no detalhamento da composição acionária. Tudo isso aqui é o controle espanhol, tá? Os administradores do banco tem 0,1% do capital social, 0,1% também de ações em tesouraria, que são aquelas ações que foram recompradas pelo banco e podem ser canceladas a qualquer momento. E finalmente, tá aqui, ó, free float, um total de 9,7% das ações ordinárias, mas o que mais importa está aqui, o total, 10,2%. Ou seja, o que isso significa? Que do total de ações ordinárias e preferenciais e, consequentemente, units, que nada mais é que um pacote que representa uma ação ordinária e uma preferencial, juntando tudo, você tem 10,2% de ações com livre negociação na Bolsa de Valores. E aí você vai me perguntar, Luan, isso é muito? Isso é pouco? Olha, isso é pouco. Sabe por quê? Porque os outros 90% estão concentrados no controlador. Isso quer dizer que o controlador pode, a seu bel prazer, manipular preço. Em que sentido? Olha, o controlador poderia se aproveitar de uma situação negativa. E o que a gente vive hoje? Uma situação de crise de crédito, mais de 80% das famílias endividadas, sendo que mais de 40% desse total está com inadimplência. A inadimplência nas carteiras de crédito dos bancos, e o Santander não fica de fora, segue piorando. O nível de provisões, ou seja, de perda esperada, perda para o futuro, não recebimento, calote, segue aumentando fortemente, reduzindo o lucro líquido desses bancos. Então, eu poderia me aproveitar dessa situação negativa, eu como controlador, para impulsionar as vendas, promover vendas. Não bastasse isso, existe o aluguel de ações. Tudo isso faz o quê? Gera uma pressão vendedora, que gera queda nas ações. Simples assim. Mas por que eu, controlador, teria interesse em fazer as ações caírem? Para que eu pudesse recomprar na baixa. E você vai me perguntar por que eles têm a intenção de recomprar na baixa? Porque já ficou bastante claro que o Santander Espanha não tem intenção de deixar o Santander Brasil com capital aberto na Bolsa de Valores. Não significa que vai haver imediatamente fechamento de capital. Esse cenário é improvável, então já ressalto isso aqui para você. Mas significa que, a princípio, o Santander Espanha, o controlador, não tem nenhum interesse em manter o capital aberto na Bolsa de Valores brasileira. Não significa também que o Santander Brasil vai sair do Brasil. Não, só haveria um fechamento de capital. Ou seja, uma empresa que tem ações na Bolsa passaria a não ter mais ações na Bolsa. Só isso que mudaria. Por quê? Né? Por que não tem esse interesse? A princípio, porque o Santander Espanha me parece que não tem interesse em acessar capital de investidores na Bolsa brasileira. E saiba você que manter uma ação na Bolsa, isso traz uma série de custos. Auditoria, publicações, departamento de relações com investidores, uma série de despesas. Mas quando que se justifica eu ter essas despesas? Quando eu quero acessar o capital na Bolsa de Valores. Eu quero acessar a poupança popular que a gente fala. Mas se eu não preciso desse dinheiro, não se justifica esse custo. Então, eu simplesmente fecho. Então, entenda, 10% é muito pouquinho. E esse free float já foi reduzido substancialmente ao longo do tempo, especialmente em 2014. E aqui está um ponto importante. Antes, só para você ter uma ideia de como a liquidez do Santander é relativamente baixa, eu estou pegando aqui as units, né? Que são os títulos da bolsa com mais liquidez no Banco Santander. E olha só, você tem aqui uma liquidez média diária
de 144 milhões, mas isso aqui aumentou por conta da última alta de mais de 13%. Na média, a liquidez do banco não fica muito acima de 110 milhões dia. E você vai me perguntar, nossa, Luan, mas isso aí é bastante, né? Não é bem assim. Quando eu comparo com a liquidez das ações preferenciais do Bradesco, olha só, quase 500 milhões por dia. O Banco do Brasil, 372 milhões e assim sucessivamente. Então, a liquidez do Santander já é pequena. Por quê? Porque não tem ações para negociar 10%. É evidente que não há como comprovar essa manipulação de mercado. Até porque o controlador não sairia vendendo muitas ações sob pena de perder, né, aqueles papéis, de aumentar o free float no sentido de ficar se desfazendo de posição de controle. Mas a princípio abre-se espaço para manipulação. Pois bem, qual foi o fato relevante aqui que a gente está comentando? O primeiro ponto que você precisa entender é que a oferta que foi lançada, uma oferta pública de aquisição, OPA, é uma oferta pública voluntária. Então, nesse sentido, o que você tem? Você tem duas modalidades de OPA, a voluntária e a obrigatória. Obrigatória é muito fácil de entender. É uma situação em que o fechamento de capital é obrigatório. Então, o que acontece? Se eu não participar da OPA, eu, investidor minoritário, eu perco completamente a liquidez do papel, porque ele não vai mais ser negociado na bolsa. Então, essa é a situação de fechamento de capital, em que eu não sou obrigado no sentido de ter que vender as minhas ações, só que se eu não fizer isso, o que vai acontecer? A liquidez vai ser perdida. Não vale a pena. Quando é obrigatório, eu tenho que pular fora. Não tem essa de ficar batendo no peito e falando, não, eu não vou participar da oferta pública de aquisição. Isso aí é puro orgulho sem nenhum resultado prático. Na verdade, só vai te causar prejuízo, você vai perder liquidez de uma ação na bolsa de valores. Quando a OPA é voluntária, aí é o seguinte, olha, você participa se quiser, e se não participar, teoricamente você não vai ter nenhuma consequência negativa. Só que eu falei teoricamente, você já vai entender o porquê. E essa OPA é baseada numa oferta de permuta. Permuta é troca, mas trocar o quê? O que eu trocaria, Luan? A minha ação do Santander por outra coisa que não dinheiro? Exatamente isso. E o que seria essa outra coisa? Tá aqui, ó. Quem aceitar a oferta de permuta vai receber uma BDR. Que BDR? Do Santander Espanha. Pô, Luan, mas por que eu vou trocar a minha ação do Santander, SAMB 11, que eu tenho aqui, né? Ou SAMB 3 ou SAMB 4, pelo Santander da Espanha? Então, primeiro que é outra empresa, né? A gente está falando de outra companhia que opera na Espanha, possui outros riscos regulatórios, por exemplo, inclusive outras atividades. Não é o mesmo banco, tá? Só tem o mesmo nome, mas é uma atividade distinta. Então, teoricamente, poderia fazer sentido fazer isso se eu estou trocando uma empresa ruim por uma empresa muito boa. Poderia fazer sentido. Mas lembrando que a gente não pode ignorar o preço. E aí o que está acontecendo hoje? Hoje, o Santander Espanha, você vai notar o seguinte, que ele negocia um índice preço-lucro acima de 10. E aí quando você compara com o indicador preço-lucro do Santander, mesmo com a queda recente no lucro líquido que tivemos no segundo trimestre de 2026, que eu já vou apresentar para você, mesmo assim, a gente tem aqui um diferencial de múltiplo considerável. É uma diferença de aproximadamente 40%. Então, veja, o Santander Espanha está aproximadamente 40% mais caro desse ponto de vista que o Santander Brasil. Então, esse diferencial já traz o quê? Já traz a noção de que eu vou trocar uma ação desvalorizada por uma ação valorizada. Será que isso faz sentido? E veja só qual foi a relação de troca que foi proposta. Um prêmio de 15% em relação ao preço de fechamento dia 30 de julho. Por isso que as ações subiram quase 14%. Porque eu ofereci um prêmio de 15% e aí o mercado ele faz a arbitragem imediatamente. Ele faz esse ajuste imediatamente. Para que a cotação do Santander hoje na Bolsa de Valores brasileira represente quase esse prêmio de 15%. Então fica com um leve spreadzinho por conta do aspecto temporal, que eu não sei quanto tempo vai levar até tudo isso se realizar. Pode ter algumas questões que mudem o cronograma, mas vai ficar bem próximo. Vai ter uma diferencinha de 1% mesmo. Só que é aquilo, né? E se as ações do Santander Espanha caírem até ocorrer de fato a troca? E aí? Eu não vou ter mais esse prêmio de 15? Aí será que o mercado não vai ajustar o preço das ações Santander para baixo para manter esse prêmio de 15? Então não é garantido. Então esse é o problema também da permuta. Eu estou trocando uma ação por outra. Eu não estou recebendo cash. Qual seria teoricamente o lado positivo da permuta? Olha, não tem imposto, né? Vamos supor que eu venda as minhas ações do Santander numa OPA e venda com lucro. Meio difícil de ter lucro nesses últimos anos, né? Porque se a gente pegar aqui os últimos 5 anos de Santander, as ações andam de lado, né? Andaram de lado. Olha só, inclusive, exatamente aqui, ó, 5 anos o retorno total foi negativo. Então, só quem está há muito tempo com o Santander tem lucro acumulado. E aí você teria que o quê? Você teria que participar da OPA se quisesse, venderia, receberia dinheiro, equivalente monetário,
e aí teria o imposto de renda sobre o ganho de capital. A permuta não incide esse imposto. Então, do ponto de vista fiscal, a permuta pode fazer sentido. Mas eu não posso só tomar decisão sob o ponto de vista fiscal. Se eu ficar só priorizando o ponto de vista fiscal, na prática, então eu colocaria todo o meu dinheiro em previdência privada, porque ali é onde eu tenho o veículo de melhor eficiência fiscal a princípio. Então não é só o fiscal que importa, você precisa ponderar. E o problema dessa relação de troca é o que eu falei. Será que eu não afundei as ações de alguma forma para conseguir comprar bem barato? Porque mesmo com essa recuperação, olha só, eu vou pegar o ano, ó, a cotação do ano. A máxima do Santander foi a 37. Então mesmo com essa recuperação, eu estou falando da mesma cotação aqui de maio. Então assim, não afasta todas as perdas do ano. Inclusive no ano, mesmo com essa alta de 13, quase 14%, eu estou perdendo ainda 13%. Enquanto que as ações de Santander, Espanha, olha só a variação de 12 meses, alta de 50%. Então é o timing perfeito para o controlador. E aí, dito isso, ficou claro o seguinte, né? Primeiro, eu tenho uma relação de troca de apenas 15% de prêmio, que depende de as ações de Santander e Espanha não caírem nesse período, até a finalização da permuta. Para quem está investindo em Santander nos últimos 5 anos, mesmo com esse prêmio, ainda vai estar no 0 a 0 ou perdendo. Embora a permuta do ponto de vista fiscal seja positiva no primeiro momento, é negativa quando eu estou falando que eu estou trocando ação no Brasil por BDR. BDR é pior, os dividendos são tributados, mesmo abaixo de 50 mil. Então BDR é pior a longo prazo. Então não faz muito sentido pensando nesse ponto. Então, no fundo, é pensar, eu quero Santander Brasil ou eu quero Santander Espanha? É isso que resolve a questão. E aí a gente já viu que eu ia trocar uma ação que está na baixa para uma ação que está na alta. Essa estratégia não faz sentido. Não faz o menor sentido. Só que, para além disso, eu preciso trazer o seguinte para você. Esse tipo de oferta já aconteceu em 2014 e a adesão não foi insignificante. E as ações à época estavam na baixa. Deixa eu te mostrar aqui. Santander, 15 anos, 2014. Eu vou tirar aqui o ajuste dos dividendos para ficar a cotação padrão, tá? Aqui no Investidor 10 você consegue fazer esse ajuste. Ó, as ações do Santander em 2014 começaram a 11,25 e fecharam aqui mais ou menos a 14. Então entre 11 e 14, tá? Só que as ações já tinham conseguido alcançar 18. Então tratava-se de um momento aqui de baixa, né? Nas ações de Santander, que depois dispararam. E em relação aqui ao Santander na Espanha, as ações estavam mais na alta aqui, ó. Apesar de terem caído também, elas estavam com diferencial de múltiplo, igualmente o que está acontecendo hoje com essa nova proposta. Sendo assim, a situação é similar. Em 2014, eu tinha ações mais caras do Santander Espanha e ações mais baratas do Santander Brasil. Uma situação muito similar. E 2014 a gente estava ali no governo Dilma, que foi um governo desastroso, causou a maior recessão da história recente do país. Então existe uma similaridade. Então a gente pode admitir que a comparação aqui com aquele período é adequada. E aí, voltando no tempo, né, o que a gente pode perceber? Que a época, eu vou pegar até a data exata aqui do fato relevante, ó, abril de 2014, 29 de abril de 2014. A época, sabe qual era o free float do Santander na Bolsa Brasileira? 25%. Está aqui, ó, 25%. Então existia à época um free float que é o mínimo recomendado para você investir em ações. Você, no seu filtro de análise de ações, deveria priorizar ações que tenham 25% de free float, que assim você não fica sujeito a ser lesado pelo controlador ou pelo grupo de controle, porque o controlador pode ser ali 2 entidades ou mais, um acordo de acionistas, por exemplo. Então, para você não ficar sujeito a isso, pelo menos 20%, idealmente 25%. E era o caso do Santander na época. Beleza. E qual foi o resultado dessa OPA que foi feita na época? Também uma oferta voluntária, tá? Voluntária. Mesma coisa. E da mesma forma, visava-se até a totalidade das ações Santander Brasil. Olha só como é evidente, não é uma especulação. Desde 2014, o Santander Espanha já tinha intenção de comprar até a totalidade das ações. Queria raspar o tacho. Não aconteceu, mas o nível de adesão não foi insignificante. Na minha opinião, foi até alto na época, em se tratando de uma oferta voluntária. E da mesma forma, o pagamento foi via BDR. Mesma coisa, mesma coisa. O resultado, aqui ó, resultado do leilão da oferta pública voluntária de permuta. O resultado foi o seguinte: o free float, que era de 25%, caiu para 13,65%. E foi caindo ao longo do tempo, até chegar agora a 10,2%. Sendo assim, perceba que, cara, eu tô falando que o free float reduziu em quase 50%, porque, olha só, eles rasparam 11,35% do free float. Então, assim, isso aqui é pouco? Isso aqui, na minha opinião, foi bastante. Então, imagina se isso aqui é replicado nesse momento, que está acontecendo agora. Aí eu te pergunto, free float vai para onde? De 10
para 6, para 7, não vai ter quase nada. Vamos supor que caia para 7. 7% de free float é muito pouco. Você vai ficar ainda mais sujeito à manipulação de mercado. E aí o Santander vai vir tentar fazer a mesma coisa de novo e vai raspando taxa ao longo do tempo. Então assim, qual que é a minha preocupação hoje com o Santander? É esse cenário se perpetuar ao longo do tempo. De você perder dinheiro porque o controlador quer comprar barato. E você está numa situação de vulnerabilidade. Então assim, o que a gente pode concluir disso aqui? Que obviamente essa oferta não é vantajosa. Você está vendendo a ação barata, o Santander está barato, para comprar uma ação cara, que é o Santander Espanha, que tem múltiplos superiores ao Itaú. Então isso aqui não faz sentido. E ainda para você absorver BDR para sua carteira, então não faz sentido mesmo. E ainda perder a isenção do imposto sobre dividendos até 50 mil. E o Santander é um bom pagador de dividendo. Por outro lado, eu entendo que o Santander não é a melhor ação para você ter na carteira. Ao menos, não para você aumentar a posição nessa ação. No mínimo, ela deveria ser esquecida num percentual pequeno. Se você tem um percentual grande, eu consideraria reavaliar. E por que eu consideraria reavaliar? Primeiro porque é um banco que no Brasil segue com lucro de lado há muito tempo, né? A gente está falando de o lucro não sair do lugar desde 2018. O lucro foi de quase 13 bilhões. Nesse ano deve fechar pouco acima de 13 bilhões. Então a gente está falando de vários e vários anos de lucro andando de lado. Aí fica difícil você ter retorno. O lucro não sobe, não aumenta. Inclusive, o último resultado foi bem ruim, né? O lucro foi de 3 bilhões de reais, só que se a gente tirar o efeito não recorrente, que foi uma reversão de provisão trabalhista, o lucro teria sido de 2,7 bilhões de reais. De novo, mesma situação do Banco do Brasil, forte aumento das provisões. Escrevi um relatório sobre o resultado do Banco Santander lá na comunidade Formação Mira Invest. Então esse é o primeiro motivo. Mas, para além disso, e esse agora se tornou o principal motivo para você não considerar a compra de Santander, é o fato de que esse free float, já em 10%, poderia cair para 7, 6, talvez 5, a depender do nível de adesão. E aí a liquidez, que já é baixa, próxima a 100 milhões, poderia cair para 50, 40, e o nível de manipulação de mercado seria ainda maior. E você quer ficar sujeito a isso? Sujeito à manipulação? Porque você está numa situação de vulnerabilidade. O controlador está com uma força enorme ao deter tantas ações assim. E ter a visão declarada de que não quer nenhum sócio brasileiro. Não quer. Ah, Luan, por que o Santander Espanha, então, simplesmente não faz o seguinte? Já que não quer sócio, por que não faz uma OPA obrigatória? Fecha o capital de fato, igual aconteceu com Energias do Brasil. Porque não quer gastar dinheiro. Para fechar o capital, eu preciso gastar dinheiro, tem que oferecer dinheiro, não tem essa de permuta, grana, e o prêmio tem que ser maior. Não quer gastar dinheiro, entendeu? Essa é a jogada. Quer ir raspando o tacho, pegando ali o tanto que dá e deixar só as migalhinhas. Então, sinceramente, eu não gostaria de ficar nesse jogo. Não tem por que ficar arrumando para a cabeça. Você tem outros bancos aí bons na Bolsa de Valores. Você tem Itaú, você tem Bradesco, você tem BTG. Para que arrumar para a cabeça? Muitas vezes a gente fica procurando problema. Então, assim, de novo, ressalto, não vale a pena participar dessa oferta. Agora, se você está concentrado em Santander e não quer ficar no meio desse rolo, eu consideraria vender a mercado enquanto ainda existe uma liquidez para fazer isso, pelo menos reduzir drasticamente a sua participação para alocar naquilo que é mais óbvio, ficar de fora dessa brincadeira. E não é de hoje que tem essa especulação, agora não é só especulação, em 2014 ficou claro, até 100% das ações ficou escrito, explícito, hoje é a mesma coisa. E aí fica naquela questão, eu vejo o pessoal querendo brigar, sabe? Vamos resistir que a gente não vai aceitar essa lesão do controlador espanhol. Para com isso, tá achando que é política? Tá lutando pelo quê? Cuida do seu dinheiro, do seu patrimônio, pelo que você está lutando? Esse orgulho não faz sentido. O minoritário tem que entender que ele não tem poder para nada. Ele só tem que fazer as melhores decisões para o patrimônio dele e a renda que ele espera. Então essa é a minha visão. É polêmica, vai ter gente enchendo o saco nos comentários. Isso eu já estou acostumado. E por que vender a mercado seria uma boa opção? Pelo menos para reduzir a exposição e ter uma posição marginal na carteira. Porque eu não quero fazer essa troca. E a ação vai ficar num preço próximo a esse prêmio de 15. Então, vale a pena vender. Então, essa é a minha visão sobre o Santander, esse fechamento de capital. Não vai fechar o capital. Tá? É claro que, se eu conseguisse recomprar todas as ações, cenário altamente improvável, isso não acredito nesse cenário, mas se isso acontecesse, aí eu fecharia, né? Porque daí eu já tenho todas as ações. Ou então, se eu conseguisse, vamos lá, deixar o free float tão baixo, 1%, e daí valeria a pena eu fazer uma oferta pública de aquisição pagando o prêmio que fosse, que é só 1% de desembolso. Então, tranquilo, né? E talvez essa seja a intenção do controlador. Fazer mais essa oferta facultativa, tentar raspar o máximo do tacho, deixar o free float talvez o mínimo possível, para no futuro fazer uma oferta de fato obrigatória de fechamento. Então, eu acredito que seja isso. Por fim, eu te convido
a conhecer a minha comunidade, Comunidade Formação Mira Invest, no link da descrição. Tem ali todos os benefícios, mas você vai ter acesso aos vídeos exclusivos dos membros do canal, planilha de preço teto, ou valor intrínseco, vai ter acesso aos meus relatórios de análise, terá acesso ao meu curso Formação Mira Investing e muito mais. Conheça os benefícios no link da descrição e no primeiro comentário fixado. E só para ter acesso aos vídeos exclusivos e planilha de preço teto, basta se tornar membro do canal. Tem o botão de seja membro aqui, agora o YouTube dá o tempo de acesso grátis para você, tá lá. E qualquer dúvida ou sugestão, só comentar aqui embaixo. Fui!